E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Quem está aqui desde o primeiro dia já sabe que nós estamos falando sobre um código que é o Código do Casamento, tá? Esse nosso evento é o evento Código do Casamento. Eu descobri que existe um código, tá? Existe um código para você viver um casamento realmente prazeroso, para você viver um casamento que faça sentido, um casamento feliz, para você viver o casamento que você sonhou, que você idealizou. E quando você não entende isso, você fica buscando fazer uma série de coisas e que você não consegue alcançar aquilo que você realmente gostaria de alcançar na vida a dois e na vida conjugal. E é por isso que eu chamei aqui desse evento o Código do Casamento. E nós já falamos, né, sobre as letras desse código e hoje a gente vai fechar e vou dizer para você qual é esse código. Os que estão acompanhando aqui já sabem. Seja bem-vindo aí o pessoal que está entrando agora. Seja muito bem-vindo. Você já pode fazer assim, ó, você já chega e já compartilha essa live com outras pessoas, já pode mandar para outras pessoas, compartilha pelo menos com umas 2, 3 pessoas, tá? Minha vontade hoje é sortear o livro para vocês. Cadê o livro aqui? Acho que tá... Deixa eu pegar o livro aqui. Quero sortear para vocês hoje aqui, ó, o livro As 5 Linguagens do Amor, mas só que tem um preço isso, tá? Mário, qual é o preço, Mário? Não é um sorteio? É, mas tem um preço. O preço é, a gente tem que alcançar hoje 50 pessoas aqui na live. Se a gente alcançar, o trato foi. Desde o primeiro dia eu disse, se em algum dos dias nós alcançarmos 50 pessoas na live, a gente vai sortear esse livro. Então, depende de você aí também, essa é a sua parte, de você fazer essa live chegar ao máximo de pessoas possível e aí a gente vai sortear o livro depois, beleza? Então assim, ó, seja muito bem-vindo, tá? Hoje é o nosso último dia e é o dia também que eu vou falar para você do projeto, do Método Amar, que é um projeto que eu criei também, que é um curso. E se você tiver interesse, quiser dar continuidade, mais para frente eu vou falar também um pouco dele. Então essa live de hoje é a live que a gente vai fechar esse nosso ciclo do Código do Casamento. Vamos falar sobre mais 2 questões importantes nessa trajetória, tá? Nós já falamos sobre algumas coisas aqui e eu quero mostrar para você na aula 1, tá? Vocês estão me acompanhando aí, a gente já vai começar aqui, já vamos entrar nesse ritmo, tá bom? Só ver se não tá me cortando ali. Nós vamos entrar já nesse ritmo aqui. Na aula 1 nós falamos sobre comunicação e afetividade, tá? Afetividade. Na aula 1, nós falamos sobre comunicação e sobre afetividade. Se você perdeu a aula, tá? As aulas vão ficar disponíveis para você alguns dias aí. Você pode entrar lá no meu canal do YouTube e lá vai estar salva as aulas ali até pelo menos alguns dias aí, tá? Não sei ainda até quando não, mas vão estar lá disponíveis, tá? Então, na aula 1 nós falamos sobre comunicação e afetividade. Na aula 2, que foi a aula de ontem, nós falamos sobre a sexualidade do casal. Na aula de ontem, que foi a aula número 2, nós falamos sobre a sexualidade do casal. E hoje, que é a nossa última aula, tá? Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre ajustes e liberdade. Esses serão os 2 assuntos que nós vamos falar hoje. O Código do Casamento é esse. Você precisa entender. Esse é o Código do Casamento, tá? O Código do Casamento é a palavra casal, tá? A palavra casal e essa afetividade. Esses são os assuntos que nós trabalhamos e falamos nesses dias. Esse é o Código do Casamento.
por que, Mário? Por que a palavra casal? Porque você tem que entender uma coisa. O casal é o foco de tudo. O casal é onde tudo começa. É com o casal onde a estrutura familiar começa, é com o casal onde o casamento se fortalece, é com o casal. Então o casal é o início de tudo, por isso que o código é a palavra casal, tá? Você não pode se esquecer disso. Por quê? Porque você nunca mais vai deixar de investir na sua vida conjugal. Nunca mais você pode deixar de investir no seu relacionamento conjugal. A gente já começou aqui hoje e já vamos começar já falando já um monte de coisa aqui para você, tá? Por quê? Porque se você quer viver um casamento realmente feliz, se você quer viver um casamento que lhe dê prazer, lhe dê satisfação, se você quer viver um casamento pleno, uma relação plena, você tem que entender que tudo começa com você e com o seu cônjuge. Não tem filhos, não tem familiar, não tem pai, não tem mãe, nada disso. Isso tudo são questões secundárias. O foco no casamento é quem? É o casal. Mas Maria, os filhos? Os filhos são bênção de Deus, são super importantes, mas não são mais importantes do que o casal. Eu sei que muitos de vocês ficam chateados quando eu falo isso, inclusive muitas mães ficam chateadas, mas é a realidade. Por quê? Porque da onde que veio o filho? O filho veio da relação do casal, tá? Então, quando o casal está vivendo um relacionamento conflituoso, um relacionamento difícil, aí eles acham que os filhos são a prioridade e começa a tirar o foco da relação deles. Agora, quando é um relacionamento onde o casal vive uma relação de satisfação, de prazer, eles conseguem entender que o foco deles não são os filhos, que eles vão investir, vão dar toda a atenção para os filhos, vão fazer tudo o que tiver que fazer pelos filhos, mas a atenção maior é no casamento. Porque a partir do momento que você começa a desfrutar e viver num casamento saudável, um casamento prazeroso, que você está feliz e satisfeito com a sua relação conjugal, os filhos desta relação, eles vão desfrutar disso também, tá bom? Então é importante você entender essa questão, porque quando você entende isso, você já muda a chave na sua vida relacional, beleza? Como é que tá aí o pessoal que tá chegando? Você que tá chegando agora, você vai fazer o seguinte, sejam muito bem-vindos aí, todos que estão entrando agora. Eu quero pedir uma coisa a você muito importante. A gente tem um alvo hoje aqui de a gente colocar 50 pessoas nessa live. Então, preciso que você me ajude. Nós somos 10 aqui, tá? E se você compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível, não economiza hoje não, manda para os seus grupos todos. Clica no link aí, manda para os grupos. Se você tiver que sair alguns segundinhos, você sai, vai lá, manda para os grupos. Por quê? Porque este momento é um momento realmente em que muitos casais eles precisam estar participando, eles precisam estar aqui para ouvir esses assuntos. Nós estamos aqui há 3 dias e nós estamos falando sobre assuntos que são extremamente importantes para a vida conjugal e que transforma a vida conjugal. Então compartilha essa live aí, compartilha para o pessoal do seu Instagram, mas compartilha também nos seus grupos aí, tá bom? E aí se a gente bater 50 pessoas na live, a gente vai sortear o livro As 5 Linguagens do Amor para você hoje, tá? Então esse é o código. O que você precisa entender? Que você tem que focar na sua relação conjugal, porque a sua relação conjugal é da onde vai sair todas as outras questões, é da onde você vai conseguir nutrir muitas outras questões, tá bom? Mas vamos lá então, que eu quero já deixar para você bem claro aqui hoje, a gente vai abrir as inscrições para o Método Amar, tá? O Método Amar é um projeto que eu estou construindo, que eu construí, identifiquei algumas áreas que são extremamente necessárias do casal trabalhar, e então eu estou construindo aqui um método para acompanhamento durante 30 dias com casais, para que eles possam então acompanhar isso, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas só para você já ir aí amadurecendo isso na sua mente, tá? O que acontece? Vamos para a primeira questão aqui do nosso código de hoje, que é a letra A, ajustes, tá? Deixa eu falar uma coisa para você, tudo começou, onde tudo começou?
Tudo começou lá quando vocês passavam tempos, quando vocês começaram a se relacionar, quando vocês se conheceram, quando vocês namoravam, quando o casal namora, quando está se conhecendo, vocês passavam muito tempo juntos. Vocês viviam tempo juntos. Vocês estavam um tempo, uma parte muito grande do tempo de vocês e do dia de vocês juntos, se curtindo, aproveitando, passavam inclusive várias horas conversando, às vezes horas conversando, horas rindo, horas brincando, horas desfrutando daquele relacionamento que estava começando. Vocês eram namorados, estavam namorando. E aí, essas horas que vocês foram passando juntos, elas foram levando você a um sentimento de carinho, de amor, de mais intimidade. E esse sentimento levou vocês ao quê? Até o altar. Levou vocês a construir uma vida juntos. Algumas às vezes não casaram e tal, mas passaram a morar juntos. Passaram a ter uma vida juntos, uma vida em comum. Esses momentos de intimidade, de aproximação, de estar junto, onde começou a construir um sentimento um pelo outro, começou a ter uma aproximação maior um pelo outro, começou a ter aquele desejo de estar com o outro. Isso foi sendo desenvolvido cada vez mais até que vocês então começaram a construir uma vida a dois. Começaram a pensar a construir uma vida a dois e concretizaram esse fato. Fizeram votos nesse momento. No momento em que vocês pensaram em construir uma vida a dois, o que levou vocês a fazer isso é aquele sentimento que vocês estavam tendo um pelo outro. Sentimento de amor, de carinho, de vontade de estar junto, de estar com o outro. E aí vocês começaram então a fazer votos, fazer aliança um com o outro, de prometer várias coisas, prometer de estar junto nos momentos bons, prometer de estar juntos nos momentos ruins, prometer estar junto na hora da saúde, na hora da doença, na hora que as finanças estão bem, mas também na hora que o desemprego bate à porta. Vocês prometeram estar juntos em diversos momentos da vida de vocês e isso é algo muito importante. Eu quero que você traga nesta hora à sua memória todos esses acontecimentos. Eu queria que você, nesse momento agora, você realmente parasse e você fizesse como que um flash, você fizesse um filme, você começasse a visualizar tudo o que você viveu ao longo desse processo, desde o início da sua vida relacional até o momento da construção de uma vida a dois. Os momentos prazerosos e o que levou vocês a chegar a esse ponto. Às vezes você viveu todos esses momentos tão prazerosos, tão bons, e isso foi gerando sentimentos que realmente alimentou essa aproximação na vida de vocês. Mas os dias foram passando, os dias mudaram, as relações mudaram, vocês mudaram. Alguns talvez já tenham anos, alguns até décadas que já estão casados juntos e já não são mais os mesmos. O corpo não é mais o mesmo, o humor não é mais o mesmo, a disposição não é mais a mesma. Várias questões na vida a dois já não é mais a mesma. Mas talvez você tenha apenas alguns anos de casado, mas também você não é mais o mesmo, não é mais aquele de antes. Os tempos passaram também para você. Você não é mais aquela pessoa que tem tanto tempo quanto tinha antes. Agora, afinal de contas, vocês vivem no mesmo ambiente. Antes, quando vocês tinham algum conflito, cada um ia para suas casas e estava tudo bem. Hoje vocês precisam lidar com o conflito e saber como resolvê-lo. Porque se vocês não resolverem, esse conflito vai consumindo vocês e o relacionamento vai ficando cada vez mais distante. Vocês não são mais o mesmo. Vocês mudaram. E a aliança, os votos, a atenção, o desejo de estar junto também foi se distanciando. Também foi cada vez esfriando mais.
Situações foram entrando nessa relação e vocês foram perdendo esse brilho nos olhos, esse desejo de estar com o outro. Os hábitos foram mudando. Antes vocês evitavam alguns hábitos, alguns comportamentos. Hoje, até mesmo uns gases embaixo da coberta saem, não é mesmo? Os comportamentos mudaram. Coisas que antes vocês não faziam, agora vocês fazem. Um acordar de manhã cedo e dar de cara com aquela pessoa com os olhos enremelados, com um hálito não muito agradável, mas que antes o hálito sempre era aquele hálito de bala house, sempre aquele hálito agradável. Antes vocês se encontravam e se preparavam para esse momento. Agora vocês acordam juntos e precisam se preparar juntos. Não há mais o que esconder um do outro. As questões, os problemas e as dificuldades, as suas falhas, agora são muito mais visíveis. Agora, olhar o erro do outro é muito mais fácil. É muito mais fácil enxergar os momentos que o outro não está tão gentil. É muito mais fácil apontar as falhas do outro com a gente. Agora, os tempos mudaram, mas nós não conseguimos acompanhar essas mudanças. E o que acontece? Os defeitos se tornam mais visíveis. Depois os conflitos, eles vão se intensificando cada vez mais. E aquele brilho nos olhos lá no início, ele vai ficando para trás. Ele foi ficando para trás. Por isso que você precisa fazer o quê? Os ajustes. Por isso que você precisa dos ajustes para a sua vida conjugal. Por isso que você precisa ajustar algumas questões relacionais. E olha que eu nem falei dos filhos quando chegam, não é mesmo? O quanto que agora o tempo não é mais todo para o marido, não é mais todo para a esposa. Agora a atenção é dividida com um outro ser. Agora o cansaço é maior. E não tem como mais, porque as tarefas da casa agora precisam ser divididas. O trabalho externo, o trabalho interno. São tantas coisas que vão acumulando vagarosamente e isso vai cansando a sua vida. A sua vida dois, chega uma hora que você fica cansado e tudo que você quer é um momento em que você possa colocar a cabeça sobre o peito do seu cônjuge e receber um carinho, receber um abraço, receber uma palavra que te coloque para cima, receber algo que faça você se sentir alguém importante, alguém de valor, alguém cujo reconhecimento vem por quem você mais ama, mas às vezes esse reconhecimento não vem. E quando o reconhecimento não vem, mais uma vez a frustração se instala, a decepção se instala, a dúvida começa a surgir, a vontade de querer parar e de desistir de tudo também surge. Por quê? Porque somos humanos. E como humanos que somos, é claro que nós vamos agir dessa forma. Mas nessa noite, hoje, eu vou te ensinar a fazer os ajustes. Eu vou te ensinar a olhar para as questões na sua vida que precisam ser ajustadas. Eu vou te ensinar duas questões importantes no ajuste para que você faça essa rota seguir novamente o rumo que ela estava seguindo antes. Para que você volte novamente a ter brilho nos olhos pelo seu cônjuge. Para você conseguir, no café da manhã, olhar para o seu cônjuge e dar aquele bom dia agradável, aquele bom dia feliz, não aquele bom dia forçado ou sem graça, desanimado, mas aquele bom dia com energia, porque é um bom dia, eu estou ao lado da pessoa que eu amo, então é um bom dia, eu estou na minha casa, eu estou com a minha família, então é um bom dia, por mais que às vezes os problemas estejam ali, é um bom dia. Mas para você entender isso e mudar esse ajuste,
mudar essas questões na sua vida, existem 2 ajustes que você precisa fazer. O primeiro deles tem a ver com a sua mentalidade. O primeiro ajuste que você precisa fazer é um ajuste na sua mentalidade. Porque ao longo desse processo da sua vida conjugal, muitas coisas foram acontecendo e você foi construindo uma mentalidade distorcida a respeito da vida conjugal, a respeito da vida 2. E você precisa ajustar a sua mentalidade. Você precisa aprender a ter um olhar para o seu casamento de forma diferente. Você precisa aprender a ter um olhar entendendo que as transformações elas acontecem e que a vida ela é cíclica e ela é processual e ela não é algo estável. O relacionamento conjugal ele não é estável, ele é muito flexível e você precisa acompanhar essa flexibilidade. E tem que mudar a sua mentalidade, entendendo que as relações que vocês tinham lá atrás não são mais as mesmas relações que vocês têm hoje. O olhar que vocês tinham lá atrás não são mais os mesmos que vocês têm hoje. A maneira como vocês se tratavam lá atrás não é mais a mesma com a qual vocês se tratam hoje. Por quê? Porque vocês mudaram, vocês se transformaram e o relacionamento de vocês também se transformou. E é isso que você precisa entender nesse processo. É isso que você precisa entender na mudança de mentalidade e de olhar para o seu relacionamento com um olhar diferente. Com um olhar onde você faça uma simples pergunta. Uma simples pergunta vai resolver uma série de conflitos que talvez você viva consigo mesmo. Às vezes não é um conflito nem com o seu cônjuge, porque a gente vai falar sobre isso também, é o último código nosso aqui. Não é nem um conflito com o seu cônjuge, é um conflito consigo mesmo. E você não se sente à vontade de colocar para o seu cônjuge. E o que acontece? Você se cala. E quando você se cala, você entra num processo extremamente difícil de anular-se a si mesmo. Então, preste atenção, a mentalidade é onde está instalado todas as questões na sua vida. E você precisa entender que a mentalidade, ela vai fazer você o quê? Vai fazer você construir uma nova jornada. Por meio da mentalidade. Você tem que mudar a sua mentalidade. É só apertar o botãozinho ali, Leoninho. Só apertar, tá azulzinho mesmo. Tá azulzinho, não tá azulzinho. Aí. Então você precisa entender isso, tá bom? A mudança é da mentalidade. Eu quero ouvir vocês aí, ó. Como é que você tá? O que você tá acompanhando? Tô conseguindo acompanhar? Tá? Estão conseguindo acompanhar hoje? O pessoal está escrevendo alguma coisa, algum comentário? Tem perguntas? Gente, eu gosto quando vocês fazem perguntas, eu gosto quando vocês comentam algo, eu gosto quando vocês falam sobre aquilo que está sendo dito aqui, vocês fazem os comentários de vocês. Então falem, não fiquem quietos. Isso aqui é uma aula para a gente trocar ideia e para a gente conversar, tá? Então se você tiver pergunta, você pode fazer as perguntas aí e a gente vai também falando aqui e consequentemente a gente vai falando junto aqui, beleza? Tranquilo? Estão acompanhando? Me diz aí, sim ou não? Estão acompanhando? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Diz aí, tá bom? A mudança é a mentalidade. Como que você vai fazer esta mudança de mentalidade? Mário, tem acontecido muitas questões que, poxa, tem sido difícil de mudar a mentalidade. Mário, tem acontecido situações que às vezes, poxa, eu fico realmente muito chateado, eu fico aborrecido e tal. Eu vou te dizer uma única questão importante. Vou falar para você aqui sobre uma coisa chamada associação positiva, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar para você aqui, ó. Associação positiva é algo extremamente importante de você aprender a fazer, aprender a exercitar. Mas o que é isso, Mário? Eu vou falar para você, ó. Associação positiva é o seguinte, deixa eu desenhar aqui para você. Posso falar a pergunta
Pode, claro. O que uma nova mentalidade pode fazer no relacionamento? Opa, boa pergunta, excelente pergunta. O que uma nova mentalidade pode fazer num relacionamento? Pode mudar o rumo desse relacionamento. Como assim? Por exemplo, às vezes você tem, vou dar um exemplo para você, tá? Às vezes a gente construiu na nossa mentalidade a ideia de que os conflitos no casamento, deu conflitos, por exemplo, deu um conflito, e aí você tem que, sei lá, terminar o casamento, ou você tem que ficar chateado, ou então você não vai resolver aquilo, ou você vai ficar esperando, a sua mentalidade é, ele que errou, ela que errou, eles que tem que vir até mim falar. É uma mentalidade que você construiu, quando não tem nenhum fundamento isso. Na verdade, o relacionamento que tem maturidade, independente se eu estou certo ou se eu estou errado, eu preciso dar um passo para resolver aquela situação. Então, quando eu mudo a mentalidade, eu começo a olhar para o meu relacionamento dessa maneira, não importa se eu estou certo ou não. O que importa é o seguinte, eu preciso resolver esse conflito. Mas foi ele que errou. Não importa. Mas foi ela que errou. Não importa. Eu, com maturidade, preciso me posicionar para resolver esse problema. Só que às vezes a mentalidade que eu tenho é uma mentalidade que não. Ele que errou, ele que tem que vir resolver. Ele que tem que falar. Ele que não sei o que lá. E sendo que às vezes, por exemplo, às vezes você tem uma mentalidade. Vou falar uma coisa aqui assim bem prática, tá? Às vezes a gente ouve assim, ó. A gente ouve muito isso, tá? Vamos supor que tem. Vou pegar pesado agora aqui. Vamos supor que tenha acontecido um caso de traição no relacionamento. Aconteceu uma traição. E aí o que acontece? A tendência primária é o que? Vou terminar. Vou acabar com tudo. Me traiu. Só que há possibilidade de restauração. E aí quando o casal, o marido ou a esposa tem a mentalidade de que não, a traição é passível de divórcio, né? Aquilo que a gente constrói lá, principalmente aqueles, né, que levam ali a questão religiosa como um norte e tal. E tudo bem, tá tudo certo, tá dentro dos padrões. Só que você pode o quê? Se você quiser restaurar aquilo, você tem que mudar a sua mentalidade e começar aprender a perdoar e começar um novo processo de quê? De restauração no relacionamento. Só que às vezes a mentalidade está o quê? Instalada de uma maneira que você tem que manter aquele posicionamento porque você foi traído, então você pode divorciar e tudo mais. Só que não é. O que Jesus falou? Jesus foi muito claro. Ele falou assim, olha, eu entendo vocês, porque o pessoal falou lá, Moisés falou que se houve traição, pode dar carta de divórcio. O que Jesus disse? Jesus virou e disse para ele assim, olha o que Jesus falou, tá? Jesus virou e disse para ele assim, vocês, aí aperta mais uma vez, né? Agora deu, vocês estão com toda a razão, só que por que Moisés deu a carta de divórcio para vocês? Por causa da dureza do coração de vocês, porque vocês não estão dispostos a perdoar, vocês não estão dispostos à restauração, vocês não estão dispostos. E aí o que Moisés fez? Então dá a carta de divórcio. Então, veja bem, a possibilidade de restauração, mas aí a mentalidade às vezes conduz a gente para um outro problema. Então, toda transformação, tem uma frase que eu gosto muito, toda transformação começa pela mentalidade, não tem como, porque tudo está na sua mente, tudo está aqui, tá bom? A Vivi falou, é um processo diário, mas é possível. É tão difícil trabalhar a nossa mente quando ela está condicionada a alguma coisa. Perfeito, perfeitamente. A gente é condicionado e é muito interessante. Eu até tenho um vídeo aí no meu Instagram que eu falo sobre isso. Nós fomos treinados a não acreditar no casamento. A maioria das pessoas, elas são treinadas a não acreditar no casamento. Então já constrói aquela mentalidade. Às vezes até gente dentro da igreja. Se eu casar e não der certo, eu separo. Se eu casar e não der, eu vou... E aí
não faz sentido. Você já vai para um negócio com uma mentalidade. Aí na hora que acontece um problema, o que você faz? Você parar. E aí você já está condicionado àquilo. Então tem que mudar, você tem que perceber essas ações, esses pensamentos que começam a estar presentes na sua mente. Para quê? Para que você mude a rota. Porque se você não mudar a rota, você vai continuar sempre batendo nessa mesma tecla. E quando você fica batendo na mesma tecla, você não vai ter resultados diferentes, tá bom? Joia? Mais alguma pergunta, algum comentário? Ok? Então assim, ó, tava falando da associação positiva, tá? O que você tem que fazer? Você tem que, para mudar a mentalidade, tá? Para você mudar a mentalidade, vou dar um exemplo de exercício que você pode fazer para começar a construir uma nova mentalidade. É o que? Associação positiva. Aí eu ia desenhar, lembrei, eu ia desenhar. Deixa eu pegar aqui um lugar aqui que eu possa desenhar. Não sei se vocês estão vendo. A associação positiva é um processo que é treinado? É, treinado. Vou te explicar agora aqui. É treinado, tá? Vou te explicar aqui, ó. Você tem aqui um acontecimento no passado, na sua história. Um acontecimento o quê? Bom. Lembra que eu falei para você lá do início do relacionamento de vocês? Então vocês têm aqui o quê? Acontecimentos bons. Aqui tá o casalzinho, eu desenho muito bem. Tá o casalzinho, acho que vocês não estão vendo nada aí, né? Tá dando para ver nada aí desenhando, tá? Aqui tem um casalzinho. E aí tem as experiências boas desse casal. Lá atrás, lá no início. As experiências boas. E aqui está o casal hoje. Tá? Aqui está o casal hoje. Vou botar aqui um cabelinho, né? Para não ficar estranho o negócio. Aí, aqui está o casal hoje. E aí o que acontece? Hoje eles têm experiências o quê? Alguma experiência ruim. O que você tem que fazer para vencer essa experiência ruim e transformar a sua maneira de olhar para essa experiência? Você tem que fazer uma viagem. Você tem que fazer uma viagem aonde? Lá nos acontecimentos bons que você vivenciou. E aí você vai fazer o quê? Bom, se eu vivi momentos bons, se já foi possível a gente ter vivido momentos bons, se já foi possível a gente ter conseguido enfrentar um conflito qualquer que seja ele, se a gente já conseguiu passar por um problema e a gente venceu ele, então hoje também eu consigo fazer isso. Então você pega aquele acontecimento passado, que foi um acontecimento bom, e você instala ele no momento presente, onde tem uma experiência ruim, uma experiência difícil, e você faz uma associação positiva, e você diz, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir vencer esse problema de hoje, porque eu já consegui vencer o problema também de lá. Quer ver um exemplo, claro, de associação positiva? O Davi, quando enfrentou o gigante Golias. Olha só, esse exemplo ele é claro. O Davi, quando enfrentou o gigante Golias, tá? Todo mundo conhece essa história. O que acontece? O Davi foi lá no rei Saul. Davi foi lá no rei Saul e ele falou assim, ô rei Saul, eu vou lutar contra esse gigante, porque não é possível que esse filisteu fique afrontando aí o exército de Deus e ninguém faça nada. Eu vou enfrentar ele. O rei Saul ficou, né, assim, meio tipo, poxa, peraí, esse menino aí tá falando o quê? E aí o Davi fez uma associação positiva. O que ele falou? Ele falou assim, ó, olha só, eu sou um pastor. Quando vem um leão para comer a minha ovelha, eu pego, luto com aquele leão e eu mato aquele leão. Quando vem um urso querendo comer as minhas ovelhas, Deus também me dá esse urso e eu mato esse urso. Então, se Deus me dá força para matar o leão e matar o urso, eu posso matar o gigante Golias. Entenderam? Então ele fez uma associação positiva e ele comparou uma experiência que ele já tinha vivido e ele falou, bom, se eu posso vencer esses animais tão fortes, tão ferozes, eu posso vencer esse gigante aí também, porque não depende da minha força, depende da força de Deus. E ele foi lá e venceu, entendeu? Então isso é a associação positiva.
Isso para quê? Para ajudar você a mudança da mentalidade. Vamos lá que ainda tem coisa aqui para a gente falar. Então esses são os ajustes, tá? Ah, tá, ainda falta uma questão aqui. O segundo ajuste que você precisa fazer, primeiro, na mentalidade, não esquece. O primeiro ajuste que você tem que fazer é na mentalidade. Se não mudar a mentalidade, você vai ficar batendo na tecla, você vai cansar e você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ver avanços no seu relacionamento, tá bom? Então, primeiro é na mentalidade. Segundo ajuste que precisa ser feito na vida relacional de todo casamento são nas ações. O que você precisa fazer? Novas ações, tá? Para quê? Para você ter novos resultados. Então você tem que fazer novas ações. Por quê? Às vezes você tem que fazer o quê? Eu preciso, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui agora desses 3 dias que nós estamos aqui falando sobre o Código do Casamento, tá? Nesses 3 dias, alguns estão aqui os 3 dias, outros estão chegando, caindo de paraquedas, outros não sabem nem o que está acontecendo, outros perderam uns dias, mas viram no outro e tal, vieram um ou outro dia e tal. E aí o que acontece? Não adianta nada eu sempre falo isso, tá? Não adianta nada você ficar assistindo esses 3 dias de live e ficar assim, poxa, foi muito boa, foi legal e tal, olha como eu aprendi e não sei o que, e que curiosidade que ele falou ali, e que negócio legal, e aí você não fizer nada, você não agir. Por exemplo, ontem nós falamos sobre sexualidade, falamos coisas aqui bastante interessantes. Você tem que aplicar na sua vida sexual com o seu cônjuge, não tem como. Como é que tu vai experimentar aquilo? Tem que aplicar. Então manda ver, manda bala aí e aplica o negócio, entendeu? Hoje, eu tenho que fazer ajustes. Então você tem que ir para ação. A ação vai mudar o quê? O seu comportamento. Você vai agir e a partir de uma ação você vai começar a se comportar diferente. A partir de uma ação, o seu cônjuge vai começar a se comportar diferente. Então tem que agir. Então, o segundo ajuste é você parar de ficar passivo e ser mais ativo. Sei o que eu tenho que fazer, então vai lá e faz. Sei que é isso aqui que eu tenho que fazer, vai lá e faz. Não fica pensando, não, vai lá e faz e pronto, entendeu? Então essas são questões importantes que você tem que entender nesse processo dos ajustes, tá joia? Me diz a hora aí, por favor. Vai ficar salvo. 20 para as 10. Aí o que acontece? A live vai ficar lá no meu canal do YouTube depois, tá? Vão ficar lá. Essa aqui talvez eu não sei se vai ficar, mas tem 2 lá salvas lá, tá? Última letra do nosso código do casamento. Letra L, tá? Eu falei para vocês que o nosso código é a palavra casal. E a última letra é a letra L. E aí, pra gente fechar, liberdade, tá? Ninguém casa para viver aprisionado. Ninguém casa para viver aprisionado e vou falar sobre 3 aprisionamentos na vida conjugal. 3 aprisionamentos que você pode viver no casamento. Mas antes, eu quero lembrar você que quando nós terminarmos aqui, eu queria que você tivesse aqui um tempinho um pouco maior para eu te apresentar o nosso projeto, que é o Método Amar, que é o nosso curso, onde a gente vai caminhar 30 dias com vocês e nesses 30 dias a gente vai ajudar você a viver realmente um casamento pleno, ajudar você a aprender a resolver conflitos, a lidar com situações, a construir uma nova mentalidade. Vamos falar sobre algumas coisas que nós já falamos aqui nesse Código do Casamento, mas de uma maneira mais profunda, como a comunicação, a questão da sexualidade, a espiritualidade a gente não falou aqui, e eu vou mostrar para você como que você faz para ter consistência, para você conseguir continuar, porque às vezes você começa um processo,
mas você para, não consegue continuar. Então você continua um processo e tem uma maneira de você fazer isso, tá? Liberdade. Ninguém casa para viver aprisionado. E existem três prisões pelo menos, que as pessoas às vezes vivenciam na relação conjugal, tá? A primeira prisão é a prisão emocional. Infelizmente, muitos casamentos e muitos relacionamentos são relacionamentos que, do ponto de vista de abuso, eles são extremamente abusivos, psicologicamente falando, emocionalmente falando. São relacionamentos onde há uma pressão de culpar o outro e se faz uma pressão emocional para isso. E aí isso se torna um aprisionamento, que leva ao quê? Leva a uma dependência emocional. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes não é intencional, mas se constrói um hábito assim tão doentio nisso, porque é tão prazeroso ter o controle sobre a vida do outro, e é tão prazeroso quando o outro se rende ao controle que você quer submeter, quer subjugar o outro, e aí o que acontece? Você se torna escravo e escraviza o outro também. Então as prisões emocionais, até existe um livro do Dr. Augusto Cury, se eu não me engano, é alguma coisa de prisões emocionais. Muito interessante, acho que vale a pena você, se você tiver interesse do assunto, né, adquirir e ler um pouco sobre isso, tá? Então você se aprisiona a essas questões. Então, prisão emocional. Segunda prisão espacial, né? Do espaço, não tem nada a ver com a galáxia não, do espaço, tá? Casais que são aprisionados. Por exemplo, vou dar um exemplo. O marido quer lá curtir o futebolzinho dele e tal, e a mulher nunca deixa. Sempre que o marido sai, a mulher fica com a cara emburrada, fica chateada e tal, não sei o quê. É claro que a prioridade não é o futebol, mas também não deve ser aprisionado e ser impedido disso. Precisa haver um consenso, precisa haver um acordo, precisa haver um ajuste, para que o marido possa curtir o futebol, a mulher possa curtir as ideias dela no shopping e ambos possam fazer coisas em que se sintam o quê? Livres. Eu sei que talvez essa não seja uma realidade para você, mas é a realidade para muitas pessoas, para muitos relacionamentos, para muitos casamentos, onde o aprisionamento espacial é muito grande. A mulher tem que ficar dentro de casa o tempo todo. A mulher não pode sair para algum lugar, não pode estar com as amigas, não pode um monte de coisa, porque não é porque está atarefada com coisas, é porque o marido não quer, ou porque a esposa não quer que o marido vá. E aí isso acaba sendo um aprisionamento local. Terceiro aprisionamento de ideias, tá? Cônjuges cujas ideias se divergem. E tudo bem as ideias se divergirem. O problema é quando você quer aprisionar o seu cônjuge naquilo que você acredita e pronto. Você é o dono da razão e pronto. Então, precisa haver o quê? Precisa haver uma mudança. Mário, qual é o limite, tá, da liberdade? Porque a liberdade na vida conjugal não é que você pode fazer tudo. Por quê? Porque a sua vida agora mudou. Você não pode mais viver a mesma vida de antes. Você não pode mais viver agora que você casou, viver uma vida de solteiro. Você não pode agora que casou, você não pode viver uma vida da maneira como você vivia antes. Você não dá mais para fazer as mesmas coisas sempre como você fazia antes. Por quê? Muito simples. Porque agora as prioridades mudaram. É isso que um monte de menininho ainda não entendeu, que casa e quer ficar com a mesma vidinha de solteiro. Então fica solteiro. Agora casou, tem que entender o seguinte: existem mudanças nas suas prioridades.
E a sua prioridade agora é o quê? É o seu casamento. Ah, mas o meu amigo, o problema é do seu amigo. Agora a prioridade é o seu casamento, tá bom? Qual o limite? Não pode prejudicar a relação do casal. Quando a liberdade começa a prejudicar a relação do casal, precisa se romper. Beleza? Então, esses são os pontos, tá? E eu queria recapitular aqui para você o que a gente falou. Nós falamos sobre comunicação, nós falamos sobre afetividade, nós falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre os ajustes que são necessários e terminamos agora falando sobre a questão da liberdade. Eu queria agora falar com você uma coisa muito importante, tá? Ao longo de algum tempo, eu tenho pensado e tenho trabalhado em cima disso. E eu tenho identificado algumas áreas que são áreas críticas na vida dos casais. E eu identifiquei 5 áreas que são muito críticas e que quando os casais eles resolvem essas áreas nas suas vidas, ou quando eles começam a olhar para essas áreas na sua vida, eles começam a desfrutar de um casamento muito mais prazeroso e harmonioso. Então, pensando nisso, eu construí um método que eu chamo de método AMAR. É o método AMAR. Você vai daqui para frente ouvir falar muito do método AMAR. Hoje nós estamos abrindo a nossa primeira turma para o método AMAR. O método AMAR consiste num curso que ele está fundamentado em 5 pilares, tá? Primeiro pilar, comunicação. A gente vai falar muito, são 30 aulas e a gente vai falar muito sobre comunicação e vamos falar sobre como ter uma comunicação saudável e agradável na relação conjugal. Nós vamos falar sobre vida emocional. Eu vou te ensinar como você faz para desenvolver uma vida emocional saudável sua e, consequentemente, no seu relacionamento. Porque antes de você querer um relacionamento saudável, um relacionamento emocionalmente saudável, você tem que estar bem emocionalmente. E você vai aprender isso também. Sexualidade. Ontem você recebeu umas pequenas pitadas, mas tu não faz ideia do que você vai aprender nas aulas sobre sexualidade no método AMAR. Nós vamos falar sobre várias coisas, vamos dar para você dicas, vamos dar muita informação para você sobre ações e práticas que você pode exercitar para melhorar o seu desempenho sexual. Espiritualidade, você vai entender o poder da conexão com o Criador na hora na construção da sua vida conjugal. E consistência, você vai aprender uma coisa que quase ninguém fala, que é o que? Não basta você receber informação, não basta você fazer um pouquinho, e o maior desafio das pessoas é esse, elas começam algo e elas param. Um exemplo é a nossa live aqui, alguns vieram no primeiro dia, outros vieram no segundo, outros... Então assim, começar e ir até o final. Então você tem que entender que o casamento, ele é uma construção, você parte daqui e você vai seguir até o seu último dia de vida. É uma construção que você tem que caminhar todos os dias. Então você vai entender que a necessidade da consistência, a importância da consistência. Cada um desses módulos, desses 5 módulos, tem 5 aulas, pelo menos 5 aulas, falando para você sobre esses assuntos. E você vai ter também uma aula todo mês. Para quê? Para tirar dúvidas, para a gente conversar, para ajustar algumas coisas, para esclarecer o conteúdo que foi estudado durante a semana, para você compartilhar qual a dificuldade que você está tendo, quais resultados você está alcançando, está conseguindo alcançar resultado. Meu compromisso é, durante esse processo, fazer você realmente começar a vivenciar, já nos 30 primeiros dias, um relacionamento diferente. E a partir dali, durante 1 ano que você vai ter acesso ao curso, você conseguir avançar e evoluir no seu processo relacional.
ao longo desse um ano, depois você vai ter todo mês um tempo junto onde a gente vai estar, né, compartilhando essas questões. Uma outra questão, você vai receber material de apoio, materiais, né, para que você tenha apoios do que fazer, algumas atividades do que fazer. Então isso você vai ter um material também, suporte para tirar dúvidas, né, que eu já falei. E tem uma questão aqui que eu coloquei isso aqui porque é um negócio que está ardendo muito no meu coração. Eu falei, eu tenho que botar isso, eu não quero nem saber como que eu vou dar conta disso, mas eu vou colocar. Que é o quê? É um suporte individual pro casal, tá? Semanal, com hora marcada, onde a gente vai fazer o quê? Te orientar sobre determinadas situações que você tem. É você que vai ter que buscar isso, tá livre para você, tá acessível para você. Mas você que vai ter que pegar e falar, olha, eu preciso de uma ajuda nisso. E aí a gente vai trabalhar especificamente naquele tempo, aquele problema que você estiver vivendo. Então isso aqui é uma coisa que assim, eu não vi nenhum curso que ofereça um atendimento assim, tá? Como é a nossa primeira turma, então é uma turma que vai ter alguns privilégios, talvez na 10ª turma a gente não consiga atender isso tudo. Você vai ter 30 dias de acompanhamento, que são os 30 dias, né, das aulas e os 30 dias ali sendo assistido, tá? Então, esse é o método AMAR. Esse conteúdo todo aqui, eu anotei aqui alguns valores, por exemplo, essa mentoria, uma mentoria por mês, por exemplo, ela ficaria em torno de R$190 se eu fosse fazer uma mentoria por mês, né, para um grupo de pessoas, para cada grupo de pessoas, para cada pessoa, ficaria R$190. Se o material de apoio, R$49,90. O atendimento individual, R$250. Se fosse fazer um atendimento individual, específico num assunto. Os 30 dias de live. O curso com os 5 módulos, R$297. Mas só que, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, como é a nossa primeira turma, a gente está fazendo isso aqui, ó. 12 vezes de 28 e alguma coisa. Vou botar 28, tá? Não lembro exatamente. 12 vezes de R$28. Ou à vista, 297. Isso aqui à vista. Tá? Então, 12 vezes ou à vista, 297. É o melhor que eu estou podendo fazer. Eu estou muito empolgado com esse método AMAR. Por quê? Porque é algo que eu não vi ainda sendo oferecido no mercado. Eu não vi ainda um curso voltado para relacionamentos, voltado para casais, que esteja abordando esses assuntos da maneira como a gente vai abordar, da forma como a gente vai abordar. Então eu quero dar... O curso, você tem acesso ao curso por 1 ano, tá? Por 1 ano, comprou hoje, as aulas vão durar 30 dias de aula direto. Essas 30 dias você vai ter aula direto todos os dias, exceto sábado e domingo. Mas de segunda a sexta tem uma aula lá para você assistir. São aulas pequenas. Então, por que, Mário, aulas pequenas? Não são aulas longas, não são aulas de 1 hora, nada disso. Aulas de 5 a 10 minutos no máximo, e ali você vai ser levado ao quê? A fazer uma ação, a fazer uma atividade, tá? Então, essas aulas, elas vão estar disponíveis para você durante 1 ano, sendo que são 30 aulas. Nesses 30 dias, são os 30 dias que eu me comprometo de estar ali acompanhando você mais intensamente. Depois a gente vai estar se vendo uma vez no mês durante 1 ano nesse processo, tá? Então, essa é a questão. O que acontece? Tem mais pergunta aí? Alguma coisa? O que acontece? Você tem que entender o seguinte, tá? Eu preciso dizer uma coisa para você. Preciso dizer uma coisa para você aqui muito séria. Que é o quê? É hora de você investir no seu casamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa
você viver feliz na sua vida conjugal? Quanto custa? Porque eu atendo vários casais, tá? Eu atendo vários casais. E vários casais, às vezes, eles começam um processo e eles param. Aí dali a um tempo eles voltam com o problema 3 vezes pior. Podia ter dado continuidade. E se você for fazer um processo comigo, um mês tu vai gastar 2 vezes esse valor. Então é uma grande oportunidade que você tem, por ser a primeira turma. A gente deve abrir uma outra turma talvez mais para frente, mas não vai ser mais esse preço, tá? A segunda turma já vai ser um outro preço, provavelmente vai ser 2 vezes esse valor, provavelmente vai ser um outro processo completamente diferente, mas essa primeira turma eu estou realmente querendo privilegiar. Por quê? Porque a primeira turma, a turma número 1, sempre é a turma que a gente precisa, né? A gente fica muito feliz de conseguir tirar um projeto do papel. Então, o que você vai ter que fazer, tá? Se você tiver interesse, o link vai estar na minha bio, tá? Vai estar lá na minha bio. Você vai clicar lá, entra lá, não tem página de venda, tem nada disso, tá? Você vai clicar no link, vai entrar direto na plataforma e lá você vai ver. Vai ter que botar dados de cartão, essas coisas todas. Se você tiver alguma dúvida, você quiser me mandar aqui no direct e tal, no meu Instagram, manda ali a dúvida, eu vou tirar a dúvida para você, te ajudar a esclarecer algumas coisas. Você tem 7 dias. Ah, Mário, eu não sei. Você pode ir lá, você pode acessar o conteúdo, assistir às aulas que estiverem disponíveis lá e você falar: ah, Mário, não é para mim isso aqui não estou muito afim não. Você vai, pede o cancelamento e tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, eu só te faço uma pergunta, tá? Você está disposto realmente a investir pelo seu casamento? Ah, Mário, eu não estou com problema no meu casamento não. Preste atenção, esse ano eu e Isabela, nós já investimos em pelo menos uns 2, 3 cursos voltados para relacionamento. E a gente ensina sobre isso. A gente vive um relacionamento ótimo. A gente vive um relacionamento bom, mas a gente investiu por quê? Porque a gente quer crescer, a gente quer aprender, a gente quer amadurecer em coisas que a gente ainda não amadureceu. A gente quer aprender a ter um olhar sobre outras pessoas. Então, é investimento que você faz na sua vida. Não faça uma reforma na sua casa apenas quando a estrutura estiver rachada. Não invista em reformar a sua casa quando a estrutura estiver rachada, quando as paredes estiverem já cheias de rachaduras e de falhas, quando o solo já estiver prejudicado. Não faça isso, porque você vai gastar muito mais. Vai gastar talvez 10 vezes mais do que você gastaria se você fizesse um trabalho de prevenção. Se você fizesse um trabalho de olhar para as coisas e cuidar antes das coisas realmente ficarem ruins e ficarem críticas, tá bom? É isso, gente. Não sei se você tem alguma dúvida, tá? Amanhã eu vou fazer lives aleatórias ao longo do dia. Domingo eu vou fazer algumas lives aí nos próximos dias aleatórias, tá? Não é um horário fixo. Se você tiver dúvidas, você pode mandar para mim. Essas lives que eu vou fazer são lives para falar do método Amar. Se não fizer sentido para você, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu espero que você pegue esses 3 dias de conteúdo. As lives vão ficar salvas. Você pega esses 3 dias de conteúdo, você veja, reveja, vê o que faz sentido para você, mas aplica na sua vida. Se você vai comprar o curso, mas não vai assistir a aula, não compra, por favor. Se você vai comprar o curso, mas você está com a mentalidade fechada, não quer mudar, acha que é dono da razão, não compra, por favor. Agora, se você acha que tem algo a aprender, tá bom, não precisa gravar mais não. Se você acha que tem algo a aprender, se você quer crescer no seu relacionamento conjugal, se você quer aprender a vencer algumas dificuldades que você tem, quer aprender a resolver conflitos, essas coisas todas, aí o curso é para você. Agora, se isso tudo não faz sentido, tudo bem, segue o teu rumo, faça aquilo que faz sentido para você. Para mim, faz muito sentido, e eu faço isso, eu e a Isabela, o tempo todo, investir na minha vida conjugal. Se fizer sentido para você, o link vai estar lá na minha bio, você pode entrar lá
e ter o acesso ali aos conteúdos. Tá bom, gente? Pediram para mandar o link, mas já tá lá, né? Vou colocar lá, tá? Terminando a live aqui, eu vou disponibilizar lá na minha bio. O link que tá lá ainda não é o da plataforma, que tá lá é da última live, tá? Mas eu vou colocar lá e você pode acessar por lá e olhar e ver se faz sentido para ti, beleza? Obrigado, gente, mais uma vez por esse tempo aqui, foi muito bom mesmo, estou muito feliz, dei o meu melhor aqui, coloquei toda a energia que eu pude colocar. Eu falo com a Isabela, ele termina a live, eu estou exausto, estou cansado, mas eu dei o meu melhor aqui, energia lá em cima, empolgação lá em cima, porque é isso que a gente precisa ter para experimentar a transformação na nossa vida conjugal. Beleza, gente? Abraço aí para você, fiquem com Deus e a gente se vê aí nesses dias, se Deus quiser. Qualquer dúvida, manda para mim ali no meu direct e a gente vai ter o maior prazer de te responder. Abraço, gente, fiquem com Deus.